Bom, meu nome é Flaviane e hoje eu vou explicar para vocês o meu trabalho final da disciplina de Sistemas de Produção do programa de pós-graduação em Engenharia de Produção, da UFOP. O título do meu trabalho é Os fatores da gestão da mudança e da cultura organizacional que influenciam no êxito da implantação de novas concepções de produção e controle nas organizações. Bom, eu vou iniciar a apresentação aqui do meu trabalho explicando qual a motivação que eu tive, para desenvolver o trabalho final da disciplina, nessa área de gestão de mudança e cultura organizacional. Bom, ao longo dos estudos aí, das resenhas dos livros, das apresentações aqui, das discussões sobre cada capítulo de livro, a gente viu que várias concepções, novas concepções, a evolução de metodologias que poderiam ser empregadas aí nos processos produtivos, para melhorar a eficiência, aumentar a lucratividade das empresas, e sempre esbarrava na questão da mudança, da adaptação dos colaboradores frente a novos desafios, pelas questões aí dessas novas ferramentas. Nós, enquanto engenheiros de produção, dentro da sala de aula, a gente estuda alguns conceitos que aparentemente parece que vão resolver a vida do empresário, a vida também do trabalhador, do funcionário, de quem está lidando ali no dia a dia. Porém, na prática é um pouco diferente, A gente tem outras questões, tem inúmeras variáveis, que devem ser aí pensadas, quando houver, essa mudança. E quando uma mudança não é bem aceita, ocorre resistência, e essa resistência pode trazer, maiores prejuízos, frustrações na equipe. Então, nós, enquanto engenheiros de produção, além da gente aplicar as ferramentas que a gente aprende dentro da sala de aula, a gente também tem que ter conhecimento sobre como apresentar essas ferramentas às pessoas, como implantar essas ferramentas no local de trabalho. Invariavelmente, as pessoas tendem a manter as variáveis da vida, tanto profissional quanto pessoal, manter sempre estáveis. E no ambiente de trabalho isso não é diferente. Sair, vamos dizer, da zona de conforto é complicado, requer mais energia. Então eu quis trazer um pouco essa questão de como é a gestão da mudança, como essa cultura organizacional aí impacta, influencia quando se quer aplicar novos métodos de trabalho nas empresas, Então, a gente vai discutindo um pouquinho aqui. Eu trouxe alguns trabalhos, e um estudo de caso que eu elegi aí dentro desses trabalhos que eu li. Bom, eu inicio aí a introdução do trabalho com a seguinte frase: a mudança é um fator pertinente à existência humana desde os primórdios. Então, a gente tem aí a questão da mudança muito presente no cotidiano das pessoas desde sempre, desde lá atrás, quando as comunidades eram nômades e precisavam mudar de lugar para conseguir alimento, até inventarem ou aprimorarem a questão da agricultura, que aí eles começaram a assentar ali as moradias, não precisar, o ser humano deixou de ser nômade, deixou de fazer essas mudanças de local para buscar comida, porém ele também começou a aprimorar suas técnicas de plantio, de busca por comida, e esse aprimoramento, querendo ou não, são mudanças que ocorrem na vida das pessoas. E essas mudanças, essa evolução, tanto tem também a teoria aí
né, evolucionista de Darwin, né, que né, o aparecimento aí de um gene que melhor se adapta a determinada condição, né, é melhor, né, vai ter mais chances aí de sobrevivência e perpetuar a espécie de acordo com, né, com aquele gene. Então isso aí também, querendo ou não, são mudanças que ocorrem, né, na genética do homem. Então, enfim, mudança é algo presente na vida do ser humano. Então, todo mundo deve estar preparado para essas mudanças, né? Hoje, uma característica, né, que é muito valorizada nos funcionários, né, durante a contratação, é a questão da adaptabilidade, né? Uma empresa, ela quer evoluir. Para evoluir, ela tem que fazer mudanças, ela tem que adotar novos conceitos, novas metodologias, né? É preciso, né? E, enfim, então essa é, né, a frase que eu gostei, que eu iniciei a introdução justamente para mostrar aí que a mudança está presente na nossa vida e que a gente tem que estar se adaptado, né, adaptado a ela, tem que estar preparado para essas questões, tanto na vida profissional quanto na vida profissional, na pessoal quanto na profissional, né? Porém, na profissional deve haver uma preparação, né? Justamente para não ocorrer a resistência às mudanças, né? As novas metodologias que venham melhorar o ambiente de trabalho, que venham melhorar, né, a lucratividade, a eficiência, mas muitas vezes não são bem aceitas pelos funcionários porque eu já estou fazendo meu trabalho, por que eu vou mudar? Mas eu já acho que isso já dá certo, não precisa fazer mais nada. Então essas questões devem ser mudadas, né, no comportamento dentro da empresa, né? Então aí eu trago aí, né, algumas definições, né, principalmente as 3 definições, né, resistência à mudança, gestão da mudança e cultura organizacional, né? A resistência à mudança é qualquer comportamento que promova a manutenção do status quo, né, e tentativa insistente de evitar transformações, né? A pessoa não quer sair da zona de conforto. Por quê? Né? Questão: o que é gestão da mudança? Gestão da mudança engloba conceitos e métodos acerca da maneira como a mudança organizacional pode ser aplicada. Em cultura organizacional, né, ela pode ser entendida como a maneira como o trabalho é orientado dentro das organizações, podendo ser através de normas ou regras, né, que já estão pré-estabelecidas, né? Tem a questão do visual, né, do quadro lá de recados, ou através de normas impostas, né, deixadas em cima de uma mesa, enfim, de uma gestão à vista, né, aí depende de cada empresa, ou ainda de maneira velada, né? Às vezes a empresa, ela, né, ao longo aí do tempo, de sua história, ela foi criando aí valores que muitas vezes, às vezes, não estão tão explícitos, né, num painel de gestão à vista, né, mas ela cria valores ali de honestidade, valores né, de busca de conhecimento, né, que ao longo do tempo aí vai se firmando, vai se fortalecendo dentro da empresa, apesar de não ser tão explícito. Isso também pode ser considerado como cultura organizacional. Bom, nesse trabalho, né, houve a pesquisa na plataforma, né, de dados aí da Scopus, né, através aí do link da CAPES, né, e aí lá eu selecionei Open Access, que no caso é de você acesso aberto, né, que eu poderia ter acesso aos trabalhos, né, foi colocado isso como filtro, né, houve o filtro também de período de tempo, de 2017 a 2022, e aí nisso eu encontrei 8 artigos, entre artigos, né, brasileiros, alguns outros da América do Sul, também tem alguns chilenos, e artigos também europeus, né? E também pesquisei no Google Acadêmico, né? Dentro do Google Acadêmico, consegui 3 teses, né, de conclusão de pós-graduação, sendo que dessas 3, 2 eram de mestrado e uma de doutorado, né, e mais 2 artigos, né, sendo que um desses artigos eu utilizei o estudo de caso, né, para desmembrar um pouquinho e explicar
como foi feito esse estudo de caso para ajudar na discussão aí sobre o tema de gestão de mudança e cultura organizacional. Bom, por que não foi pesquisado mais nos Scopus? Apesar desses filtros, né, de acesso aberto, né, de eu ter entrado através, né, do CAF, né, pelo periódico da CAP, né, pelo acesso que a UFOP oferece, ainda que eu tivesse filtro, né, acesso aberto, alguns artigos não eram possíveis de ser lidos na íntegra, né? Então ficava um pouco difícil o trabalho. Então eu tive que selecionar mais esses 8 artigos. Tinha artigos que pelo resumo pareciam ser artigos muito interessantes, né? Artigos internacionais muito interessantes. Porém não era possível ler os artigos na íntegra, então eu tive que deixar esses artigos de lado. Boa parte dessa base desses artigos são artigos nacionais, mesmo estando lá na plataforma Scopus, né? Então também facilitou um pouco também por esse lado e pela questão da língua, né? Então teve essas limitações aí da pesquisa. No Google Acadêmico eu optei também por trabalhos de faculdades, né, de instituições de ensino de renome no Brasil. Né? Não foi também como o Google Acadêmico, né, ele busca trabalhos, qualquer tipo de trabalho, né, mas eu usei o meu crivo aí de universidades, né, instituições aí de ensino que estão, né, contempladas, né, enfim, aí pelo MEC, enfim, tem altas notas, né, tem grande prestígio nacional. Então, lá na metodologia, né, eu expliquei que são 13 trabalhos estudados. Então, aqui nas referências, né, eu vou trazer aqui 12 trabalhos e o 13º trabalho vai ser, né, explicado, discutido, né, na sessão do estudo de caso. Então, desses 12 trabalhos aí que a gente né, eu estudei, eu pesquisei, né, eu vou dividir aqui em 3 slides, né, 2 slides sendo que foram 2 slides com os trabalhos que foram encontrados na Scopus e o 3º slide, né, referente a essa sessão, que foi da Google Acadêmico, do Google Acadêmico. Bom, vamos começar então. Eu teve esse primeiro trabalho aí, né, Change Management Practices to Support the Implementation of Lean Production Systems, a Survey of Scientific Literature. Bom, apesar do nome inglês, né, são autores brasileiros, né, foi publicado na revista Gestão e Produção no ano de 2020. Bom, esse trabalho ele traz uma revisão de literatura, né, de como a gestão da mudança, né, pode auxiliar, ajudar aí na implementação do Lean Manufacturing. A gente estudou bastante durante esse semestre, né, essa metodologia do Lean, né, como, né, se deu, como foi a evolução até chegar ao Lean Manufacturing, né, porém, né, há alguns artigos, né, os próprios livros estudados durante essa disciplina, né, os autores traziam que há algumas dificuldades, né, vamos dizer, para o comprometimento aí do pessoal, dos funcionários, né, dos envolvidos, aí, dos stakeholders na metodologia Lean. Né, e esse artigo traz justamente isso. Né, ele lista aí quais são os fatores, né, que são chaves aí para a implementação do Lean Manufacturing, né, isso aí alinhado aí com a gestão da mudança, né, e ele traz aí então 10 questões chaves, né, 10 fatores chaves. Esse primeiro trabalho vai também muito de encontro ao estudo de casos que a gente vai falar melhor daqui a pouco, né, ao estudo de casos que também a gente traz a questão dos fatores críticos de sucesso, né? Então esse foi o trabalho do Ferreira, Araújo e Echeveste. Bom, o segundo trabalho também são de brasileiros, né?
tem o nome em inglês aí e também tem o português, né? Estudo da resistência à mudança e sua interferência na implantação de um sistema de gestão de qualidade. Aí também, né, a gente pode ver que é um estudo quando se quer aplicar, né, uma nova metodologia de produção e controle aí, né? No caso é a gestão da qualidade, que a gente também estudou durante a disciplina. Então, também faz uma revisão de literatura, né, como que é dar essa resistência à mudança aí, né, e perceberam que fatores como planejamento, comunicação, né, e comprometimento são fatores aí, né, que são necessários nesse momento de transição e de mudança quando se quer aplicar aí ferramentas de gestão da qualidade, né? Aí a gente vai para o terceiro trabalho, que é combinações comportamentais explicativas da colaboração em redes de suprimentos. A gente também estudou bastante a questão da cadeia de suprimentos, né? Então, também traz essa questão, mas até voltado para a questão, né, da cultura organizacional, né? Como que essas questões comportamentais podem auxiliar a cadeia cadeia de suprimentos, né? A gente estudou também durante o semestre que é preciso muita comunicação, integração, né? Alinhamento, né? Para que a cadeia de suprimentos funcione, né? De fato. E para isso, e aí esse artigo traz justamente isso, esse estudo de como os funcionários, os envolvidos, todo esse projeto, aí eles precisam se portar, né? Então, eles apresentaram o estudo organizacional e a personalidade dos gestores, né? Essa questão da personalidade dos gestores, da liderança, a gente vai ver que é um fator também recorrente, né, em todos os trabalhos, ou praticamente todos os trabalhos, né, a gente vai ter, na conclusão, a gente vai falar que, né, é um fator que contribui muito, né, ou no êxito, né, quando há uma boa gerência, né, um bom comprometimento da alta hierarquia nesses processos de mudança, né, aí as ferramentas são aplicadas da maneira como deveriam. Porém, quando não há essa liderança, né, em prol aí da mudança, né, as mudanças pode ser a melhor ferramenta que seja, né, aclamada nas revistas de produção, nos fóruns, né, em outras empresas, enfim, que se não houver esse apoio aí da liderança, nenhuma ferramenta vai para frente. Então eles trouxeram justamente isso, né, como identificar comportamentos, né, gerenciais durante a contratação de novos funcionários. E questão também e aí eles fizeram questionários, trouxeram questionários, eles fizeram uma análise pelo Qualitative Comparative Analysis, né, e verificou se exigências comportamentais durante a contratação de gestores, né, são cruciais para essa questão da rede de suprimentos funcionar como deveria. Bom, o quarto artigo aí desse trabalho é o Management Models of Change, The Empirical Studies in Slovakia Companies, né? Então, é um estudo em empresas, né, da Eslováquia, né? Esse artigo foi publicado, né, pela Business Management and Economics Engineering, né, pela Sujová e Simanová, né? Então, ela dispuseram de questionários, também análises estatísticas, né, com os outputs, né, os outcomes desses questionários, para avaliar as empresas, né, lá na Eslováquia, identificar condições de mudança que são eficientes e dessas condições quais podem ser replicadas por outras empresas nesse processo de mudança, né, em processos gerais de mudança, de processos gerais de transformação, né? Então, a partir daí elas criam um modelo, né? Elas fornecem alguns modelos também, né, na sua revisão literária, e também trazem um pouquinho, né, de como criar um novo modelo aí de gestão de mudança para ser aplicado nas empresas, né? Então,
uma conclusão que elas têm, né, que alterações em ambientes empresariais que obtêm triunfo incentivam as equipes a valorizar a melhoria contínua dentro das organizações. Bom, dando continuidade aos trabalhos estudados, né, a gente tem aí a proposta metodológica para implementar a primeira fase do modelo de gestão da mudança organizacional de Levin, né? Esse trabalho é um trabalho chileno, né, proposto pelos Busto, Sagredo e Bull, né? Foi a fonte, né, foi publicado na revista Estudos Gerenciais, né? Bom, ele aplica essa metodologia aí, né, da gestão de mudança organizacional de Levin, né? Então lá tem o método que chama Electric. Esse método Electric, ele é responsável, né, por identificar fatores que são cruciais dentro do processo de mudança. Então a gente pode perceber que, apesar de, né, serem, vamos dizer, metodologias com nomes diferentes, possuem várias similaridades com o primeiro artigo que a gente viu lá, que é do Lean Manufacturing, em que ele faz uma revisão de literatura para buscar quais são, né, vamos dizer, os fatores de sucesso, né, pode dizer assim, né, os fatores de sucesso nos processos de mudança quando na aplicação da metodologia Lean. E no estudo de caso também que a gente vai conversar, também tem essa questão dos fatores críticos de sucesso em projetos de mudança. Então, esses 3 artigos aí até agora possuem bastante similaridade. Né, a gente tem o segundo artigo aí desse slide, que é, né, a High Performance Human Resource Management Processes and Readiness for Change, a Iterative Model Including Effective Commenting Employers' Performance and the Moderator Role of Hierarchy Culture, né? Então, aí esse artigo, né, ele vai coletar dados, né, de funcionários de banco na Jordânia, né, analisaram lá práticas de gestão de alta performance em recursos humanos, né, que impactam nas transformações dentro dos ambientes de trabalho, né. Então, como resultados, eles perceberam que a cultura de hierarquia afeta de maneira positiva em relação ao desempenho do RH, né, e o comprometimento da equipe. Ou seja, é mais um artigo, né, que chega à conclusão que o fator gerencial, o fator da liderança faz muita diferença nesses processos de transformação, de mudança dentro das empresas. Aí a gente passa pelo terceiro trabalho, né, desse slide, que é a cultura organizacional no desenvolvimento da gestão do conhecimento, proposição de um modelo interativo, né? Apesar dele não citar muito sobre gestão da mudança, mas ele fala muito da cultura organizacional, né? Então, como a gestão da mudança é um braço aí da cultura organizacional, né? Então, ele traz bastante conteúdo também para a gente nessa área. É um artigo também em português, né, nacional, foi publicado pela revista Espaços, né? Então, eles fizeram uma revisão bibliográfica, né, de como a implantação e a difusão da cultura organizacional com foco em gestão do conhecimento, né, produzem bons frutos dentro das empresas, né? Então, ainda propuseram um framework aí, teórico integrativo para aumentar os limites da influência da cultura organizacional dentro da empresa, ou seja, para aumentar a valorização da cultura do conhecimento dentro da empresa, né? Vários trabalhos trouxeram aí que muitas dificuldades também na implementação da metodologia é pela falta de treinamento, de capacitação na metodologia, né? Muitas vezes chegavam nas empresas e falavam assim, olha, vamos implantar o Lean, ok? O Lean faz isso, 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 mas não tinha um treinamento por trás, né? Ou treinamento ali limitado a determinado grupo de pessoas, não era, vamos dizer, abrangente, né? Então isso também, a questão do conhecimento, falta de capacitação é um fator dificultador, né, nesses processos de transformação. E, né, o quarto trabalho desse slide, o 8º trabalho, né, pesquisado nesse Scopus,
é a influência da cultura organizacional sobre os ambientes de inovação e desempenho organizacional, né? Então é muito importante a gente falar também de inovação. Durante aí também todo o semestre a gente falou sobre inovação, que a inovação é preciso para, né, se manter, né, como uma vantagem competitiva aí pelas empresas, né? Então a cultura organizacional também impacta nessas questões da inovação. E querendo ou não, quando você implanta uma nova metodologia, você está inovando ali no seu ambiente, né, na sua organização, na sua empresa. Então, as mudanças, né, quando a gente fala em mudanças aqui, né, dentro do sistema de produção, obviamente a gente fala uma mudanças para melhor, né, uma mudança positiva, ou seja, uma inovação, né, uma transformação para algo melhor. Então, esse artigo também, né, ele traz bastante conteúdo interessante para a gente, né? Eles investigaram aí, né, o Schultz e Gomes, né, que publicaram esse artigo aí de 2020 na revista Gestão e Produção. Eles investigaram a relação aqui entre cultura e desempenho organizacional e inovação no setor têxtil, né, através de questionários, né, e posteriormente aplicaram, né, métodos estatísticos como os outputs desses questionários, né? Então, eles chegaram à conclusão de que existe intervenção positiva da cultura organizacional nas transformações inovadoras e que, principalmente, o relacionamento interno entre os membros do grupo de inovação ou de mudança, né, são cruciais para o sucesso do processo de mudança. Né? Aqui ele traz, né, a questão do trabalho em equipe, né, do relacionamento aí interpessoal com os seus colegas de trabalho também é muito importante aí nesses processos, né, de inovação e desempenho, né, organizacional. Agora a gente vai trazer aqui referências bibliográficas encontradas, né, pela plataforma Google Acadêmico. Né? Bom, né, já foi explicado que, né, o Google Acadêmico ele acessa, né, todos os trabalhos aí, né, com acesso liberado, né? Porém, eu usei um crivo mais de determinada revista, determinada universidade, né? Procurei trabalhos de renomadas universidades aqui nacionais. Bom, então vamos lá. O primeiro aí, né, a gente já começa com uma tese de doutorado, né, da Helena Lofredo da Rocha Fava Scari, né, que é a mudança organizacional em cooperativas agroindustriais, o processo de profissionalização da gestão. Né? Então, é um trabalho muito bom. Né? Ela trouxe aqui, né, nos estudos dela, a investigação das transformações organizacionais em cooperativas agroindustriais. Né? Então, ela fez esse trabalho em duas cooperativas, né, de São Paulo, né, onde era possível várias questões de mudança, né, vários processos de mudança, né, dentro dessas duas cooperativas, né, e lá ela percebeu também uma coisa que a gente já tem falado aqui a respeito dos outros trabalhos, que o papel da liderança faz muita diferença para os bons resultados, né, em processos de mudança. Né, e tais resultados são, né, e essas mudanças são motivadas principalmente, né, pela necessidade dessas, né, cooperativas se manterem competitivas no mercado. Então, também é uma questão, né, de inovação, né, é aquilo que a gente viu também durante o semestre, a necessidade de se inovar para você se manter competitivo no mercado. Então, basicamente é isso que o trabalho aí da Helena trouxe, né, para a gente. O segundo trabalho aí é uma tese de mestrado, né, mudança organizacional a partir de um projeto de implantação de um sistema integrado, um estudo de caso da Receita Estadual do Paraná. Né? No primeiro aqui, no primeiro trabalho, né, a gente tem empresas aí do terceiro setor, são cooperativas, né? Apesar de serem cooperativas, né, as conclusões a que ela chegou, que a Helena chegou, podem ser replicadas para qualquer outras empresas, né, de capital. Né? Então, é muito importante. Aqui nesse segundo trabalho, também não é, vamos dizer assim, não é empresa, né? No setor público, né?
é importante, é legal também a gente ver como que essas questões de mudança ocorrem também no sistema público, que é onde também tende a ter maiores resistências a mudanças, né? E é onde há também muitas mudanças, né? Mudança de gestão, né? Devido à política e vários outros fatores, né? Então, o que né, eles trouxeram? Então, eles trouxeram estudos de caso, né, na Receita Federal do Paraná, né, onde houve a implantação do sistema de informações para a gestão do sistema tributário, né, para né, compreender mais claramente o processo de mudança dentro do ambiente, né? Então, ele revelou que alterações de lideranças contribuem para a resistência a transformações e ações voltadas para planejamento e gerenciamento são alternativas para minimizar, né, ou mitigar aí efeitos negativos, né, desses processos, né, de transição, né, de mudança, de aplicação, né, de uma nova ferramenta. Então, por exemplo, essa implantação desse sistema integrado pode ser considerado como, né, uma implantação do ERP System, né, que pela teoria, né, o ERP System, nossa, vai integrar todas as informações, os dados né, vão estar disponíveis em qualquer lugar, em tempo real, né? Porém, como vai ser essa aceitabilidade pelas pessoas que vão, de fato, utilizar esse sistema, né? Então, é uma coisa, né, que a gente estudou aí também no semestre, né? Lá falava, né, nos capítulos que a gente viu que é um sistema caro, né? Um ERP System é um sistema mais caro, né? Que muitas vezes não impactavam diretamente, né, a produção de uma empresa, né? Mas que quando utilizado, né, da forma correta, né, quando houvesse o comprometimento, ele tinha ganhos, né? Muitas vezes ganhos imensuráveis. Porém, para algumas empresas, né, tanto que tem um capítulo lá que traz um caso de que dentro de uma empresa a implantação de um ERP System causou até a falência. Então é importante analisar como implantar esses processos, né, de sistemas, essas inovações, principalmente de sistema, para evitar frustrações, evitar prejuízos, né? E aqui o autor ele traz que, né, questões de planejamento e gerenciamento são, né, importantes aí para diminuir prejuízos e frustrações. Ou seja, também em outros trabalhos a gente viu que a questão da capacitação, do treinamento também faz muita diferença para a implantação de uma inovação. Então, nesse caso aí também entra bastante nessas questões, né? Bom, o terceiro artigo aí tem a questão da comunicação, o título do trabalho é a Comunicação e Aprendizagem Organizacional em Processos de Mudança, um estudo da implantação do Sistema Eletrônico de Informações do IFPR. Bom, uma curiosidade é que não há muito estudo sobre gestão de mudanças, né, na literatura, né, nacional, né? Porém, as literaturas que existem se concentram bastante no sul do Brasil, né? Tanto que esses dois aí, estudos de caso, né? Essas duas teses de mestrado foram, né, aconteceram no Paraná. Bom, então esse estudo aí ele né, foi aplicado durante a implantação também de um novo sistema. Então, né, essa tese de mestrado também vai muito de encontro ao que eu falei da tese de mestrado anterior, né? E a pesquisa revelou então fatores como comunicação e aprendizagem são importantes para apoiar as transformações e assegurar a motivação dos funcionários, né? Dos servidores, no caso, né? Identificou também como planejamento ineficiente, né, nas etapas da implantação do sistema eletrônico de informações do IFPR. Então, assim, aqui a gente pode, né, novamente fazer um comparativo com, né, a implantação de um sistema de ERP, né, System, dentro de uma grande empresa e, né, que promete mundos e fundos e muitas vezes não funciona porque não houve, né, apesar de ter gasto muito dinheiro com o ERP, mas não houve investimento
com a capacitação aí dos colaboradores, de quem fosse de fato, né, usar o sistema. Bom, o último é um artigo, né, que é o impacto da cultura organizacional no sucesso do Lean Manufacturing, uma análise sociobibliométrica. Também aí, né, esse artigo também traz aí a questão do Lean Manufacturing, de como, né, como que a cultura organizacional afeta a implantação aí do sistema Lean. Né? Então, que os autores encontraram? Né? Que a forte influência da filosofia gerencial aliada com ferramentas de cultura organizacional para motivação e comprometimento da equipe. Mais uma vez, é um trabalho que traz como, né, uma de suas conclusões que a liderança, né, deve estar presente de maneira enfática para o sucesso de qualquer processo de mudança, para a implantação de uma nova metodologia, um novo conceito dentro da empresa. Bom, a gente escolheu esse estudo de caso aí, né, de um trabalho do Reis e Amaral, né? O título do trabalho é Fatores Críticos de Sucesso e Critérios de Sustentabilidade na Gestão de Mudanças Organizacionais. O estudo de caso em uma empresa do ramo químico e petroquímico. Bom, por que a gente escolheu esse trabalho, né? Por que eu escolhi? Primeiro, há pouca literatura, há poucos estudos de caso, né, na literatura nacional. Há alguns estudos de caso, porém são né, no setor público, né, outras no setor, né, vamos dizer, no terceiro setor, né, cooperativista, e outras também em pequenas empresas, né? Pequenas empresas talvez não tenha tanta essa, né, urgência, essa necessidade de se adotar processos de gestão de mudança. Já nesse trabalho aqui, né, a aplicação do estudo de caso, né, é numa empresa do ramo químico e petroquímico, e com operações, né, em vários continentes, né, do mundo. Então, ela já é uma empresa que tem contato, né, com conceitos com conceitos aí de gestão de mudança. Então, por isso, né, os resultados poderiam ser mais próximos à realidade, né, poderiam ser mais concisos. Por isso eu escolhi esse estudo de caso. Porém, né, o estudo de caso de 2016, ele está aí há cerca de 6 anos atrás, né? Porém, ele tem essas características, né, que me fizeram optar por eles para analisar o estudo de caso, né, para analisar mesmo as questões referentes à gestão da mudança. Né? E também, por se tratar, né, de uma empresa do ramo químico e petroquímico, também tem algumas questões ambientais, né, envolvidas no caso. A empresa pediu, né, aos pesquisadores para que não divulgasse o nome da empresa, né, mas por se tratar de uma empresa nacional com operações, né, em vários continentes, né, o único continente que ela não possui operação é na Oceania, né, na Austrália, né, por ali. Então, já pode, né, ter uma ideia de qual empresa, né, onde esse trabalho foi desenvolvido, né, porém a gente não vai citar. Bom, então, como que o autor, né, os autores, eles conduziram, né, o estudo de caso? Eles fizeram questionários, né, vários questionários, né, com perguntas discursivas e objetivas, né, usaram a escala Likert, né, que é aquela escala onde tem neutro, não aplicável, né, fortemente aplicável ou irrelevante, né, ou muito relevante. Eles utilizaram essa escala aí para avaliar algumas questões da gestão da mudança dentro da empresa, dessa empresa, né, de ramo químico e petroquímico. Né? Então, eles aplicaram com 10 colaboradores, né? De acordo com eles, esses 10 colaboradores representavam 25%, né, da amostra,
né, da amostragem, né, de funcionários. Só que isso aí vamos dizer, é um ponto de falha que eu achei no artigo. No artigo não fica claro que se 10 são 25%, então quer dizer que são 40 funcionários. Só que não ficou muito claro se esses 40 funcionários são da área aí de inovação, né, ou são só os engenheiros. Isso aí é uma coisa que o artigo não traz não deixa muito claro, né? Mas enfim, esses 10 respondentes, né, de acordo lá com o artigo, são pessoas escolhidas, né, que são funcionários chaves para trazer as informações que eles precisam. Então foi escolhido de acordo com a área, a região a qual atuam, né, e outras questões também, a questão do dinheiro, quanto tempo também de empresa, né, né, o respondente tem. Então eles escolheram aí estrategicamente esses 10 respondentes, né, e enviaram esses questionários, né, por e-mail, e receberam as respostas e colocaram aí aplicaram alguns métodos estatísticos, né, e outras questões também para chegar a algumas conclusões. Bom, vamos aos resultados então desse estudo de caso, né? De acordo com, né, as respostas, né, que os autores tiveram aí através dos questionários, né, eles conseguiram classificar a empresa no estágio de compliance. O que significa esse estágio? Significa que a empresa possui, né, os fatores críticos de sucesso aí básicos para os trabalhos, né, para processo de mudança, né? Porém, há outros fatores críticos aí de sucesso, né, que estão ausentes, que não estão presentes aí no gerenciamento, na gestão aí de mudança da empresa, né? Então aí a gente tem as dimensões, né, e os fatores críticos de sucesso referente às dimensões que não estão presentes. Uma coisa que a gente pode realçar aí é mais uma vez a questão da liderança. Na dimensão aqui da liderança, a questão do compromisso da liderança também não está presente numa empresa de grande porte nacional. Então, a gente pode notar que questões gerenciais são um problema, né, quando em processo de mudança. Já foi possível através desses, né, 13 trabalhos, sendo que 12 foram estudos de revisão, né, bibliográfica, e esse aí que a gente desmembrou o estudo de caso, né, em praticamente todos eles a gente identificou problemas de liderança, né. Outros aí também, questão de treinamento dos usuários na aplicação, também foram fatores que a gente também identificou, né, nos outros trabalhos, né, questão cultural, processo organizacional, que é o canais de comunicação. Então a gente pode perceber que são problemas recorrentes, né, corriqueiros aí quando se tenta aplicar um novo método de trabalho, né, comunicação constante e eficiente, né, que gestão de projeto é uma das primeiras que aparece, mas também dentro da gestão de projetos tem, né, outros conceitos também que são similares a esses conceitos aqui, mas a gente pode, né, ver aqui, ó, treinamento, né, compromisso da liderança e comunicação como os principais entraves, né, para a gestão da mudança. Bom, né, a gente já falou bastante, mas para, né, colocar aqui bem claro, né, bem objetivo, eu posso citar aqui esses 3 fatores aí: fator gerencial, né, o fator de comunicação e o fator treinamento, como aí o principal, né, facilitador em processos de implantação de novas metodologias, novos processos, em processos de mudança, né, e na gestão da mudança como um todo, né? Então, principalmente o fator gerencial que apareceu em né, praticamente todos os trabalhos aí que a gente olhou, né? Então, como sugestão também, né, eu deixaria aí, né, um estudo de como a liderança é importante dentro da gestão de mudanças e como prejuízos e frustrações podem ser minimizados quando há planejamento eficiente
de aplicação de novas ferramentas e novos modos de trabalho dentro das organizações, dentro das empresas, né? Estudar como é a questão da liderança, né? Até pouco tempo atrás, até que hoje nem tanto, né? Mas se perguntavam muito se a pessoa nasce líder ou ela pode se transformar em líder, né? Então, por mim, eu acho que são as duas coisas, né? Mas por mais que uma pessoa já tenha ali uma veia, né? Uma aptidão maior para, né, liderar, é preciso que ela evolua, que ela seja aprimorada, né, suas visões, né, profissionais, suas visões de mundo sejam aprimoradas, né, ela possua treinamento até para questões, né, da gestão da mudança e para aplicações aí que os próprios líderes muitas vezes não estão tão preparados, né, para essas questões de mudança, de transformações. Bom, precisamos falar sobre gestão da mudança, né? Então, a escassez aí de literatura, a escassez de estudo, né? Essa carência que a gente tem aí, né, de conteúdo sobre esse tema na literatura, reflete também a importância com que o tema tem dentro das empresas, né? E vice-versa, né? Ainda que, né, cultura organizacional tenha um pouco mais espaço, né, dentro aí das produções científicas, né, é preciso discutir as consequências que a gestão da mudança possui dentro das organizações e principalmente o efeito que a ausência dela possui, né? Muitas vezes alguma ferramenta pode não ter, né, tido sucesso, né, durante sua implantação e, né, as causas podem ser atribuídas à ferramenta e não vamos dizer, esse processo aí de transição, né, de uma ferramenta para outra, né? E geralmente as causas estão nesse processo de transição, nessa adequação, né, à ferramenta pelos colaboradores, pelos funcionários, por todos os stakeholders, aí, né, porque está envolvido aí no projeto aí de aplicação, de inserção, né, do Lean Manufacturing, da gestão da qualidade, né, da TQM, né, de qualquer outra metodologia, na inserção aí de um novo sistema de informatização, né, de dados, um ERP System, que é uma ferramenta, né, um software muito caro, né? Então a gente empenha, investe ali né, capital, investe também ali a sua moral, o seu tempo numa ferramenta tão robusta, né? Porém a gente peca, né, em coisas, vamos dizer, simples, que é a gestão da mudança. Não, peraí, deixa eu fazer um treinamento com todo mundo, né? Deixa eu aqui colocar aqui meus funcionários em contato direto aqui com os técnicos, né, do software, com os benefícios que esse software vai ter, né? Porque mais uma vez, nós, enquanto engenheiros de produção, a gente tem que tirar a nossa visão de que nós vamos resolver o mundo empresarial. Na verdade, nós temos que conversar com o mundo empresarial e adaptar as ferramentas que a gente tem disponível à realidade, né, das organizações, né? A gente nunca pode chegar achando que a gente pode resolver as coisas, né? E isso também é um papel gerencial aí que a gente viu que, né, ao longo aí das literaturas estudadas, que é um papel que não é tão presente, não apresenta tão comprometimento, né? Talvez devido a essa comunicação não tão clara entre o que a ferramenta vai produzir, né, com qual a dificuldade que eu vou ter para produzir esse resultado da ferramenta. Enfim, bom, é isso, né? Eu achei um estudo muito bom, eu gostei até por esperar outros resultados, não esse resultado em relação à liderança, né? Então, mais uma vez, a questão é o fator humano como sendo um principal motivador, né,
de inovação, um motivador aí de mudança, de transformação.